Olá, meus amigos do Impacto News Santarém, estamos de volta. Hoje é sexta-feira, dia 10 de novembro. Já entrou lá no site do Impacto para ver as notícias da edição desta semana? Se ainda não, acesse lá. Ou então, vá às bancas, tem aí a edição impressa do jornal Impacto, onde você vai ter todas as informações com detalhes, notícias de todos os segmentos, de todos os setores, de todas as áreas. É só você acessar o nosso site do Jornal Impacto, ou então adquira para as bancas e leia o jornal O Impacto. E no nosso Impacto News, sempre o nosso recado e o pedido, você que já está acostumado a assistir, indique para um amigo, para uma amiga, para um vizinho, para um parente, que o Impacto News acontece toda sexta e toda segunda-feira aqui. E aí você pede para cada um se inscrever para receber, na hora em que a notícia for postada, você já vai ter o sinal lá no seu celular. Começando hoje com notícia triste que foi encontrado o corpo daquele marítimo que estava desaparecido. Ele tinha uma lancha, fazia frete quando era procurado e, infelizmente, numa dessas situações, ele fretou a lancha, saiu com os ocupantes e o corpo foi encontrado, infelizmente. Trata-se do Rionaldo Silva, de 55 anos. Um cidadão muito conhecido pela sociedade, principalmente aqui próximo à grande área do bairro da Aldeia. E, lamentavelmente, ele fretou a sua pequena embarcação e fretou para criminosos que ceifaram sua vida. Ele deixa, portanto, aí a viúva e filhos, e o Rionaldo desapareceu na segunda-feira e o corpo foi encontrado e já entregue para a família. Acidente grave na Curuaúna. Aconteceu ontem. Uma mulher morreu vítima desse acidente. Ela era garupa, era carona de um motociclista que, segundo as informações, estaria embriagado e fazendo manobras perigosas. Numa dessas tentativas, ele tentou passar por um ônibus e foi de encontro a um Fiat Uno. O acidente aconteceu ali próximo a Jaderlândia, na Curuaúna, e a mulher que viajava na garupa foi cuspida para longe, 5 metros de distância mais ou menos, e infelizmente veio a óbito. Nós temos o vídeo dessa matéria, então solta aí. Nós vinha lá da banda do Mararu, lá, nós estávamos lá, Mararu para lá, um local que tem lá perto, lá, quando chegou mais ou menos na frente daquela cerâmica argentina, se não me engano, né? Aí o cara foi fazer uma ultrapassagem, aí eu não me lembro, eu já bati de frente, se eu não me engano, um Fiat Uno. Ali não tem como viajar de alta velocidade porque o movimento é grande, ali 7 horas da noite. Eu vinha colado, o rapaz que vinha na minha frente, o condutor do veículo que vinha logo na minha frente, ele pode falar alguma coisa de pena que eu não conheço ele. Eu sei que era carro pequeno, vinha na minha frente, quando eu ultrapassei pela minha mão, que era para mim passar para frente do veículo, a hora que eu dei de frente com o carro do rapaz. Nós bebemos logo 3 latinhas logo cedo, mas não era nem uma hora. E o acidente aconteceu por volta de 7 horas. Lamentável, mais um acidente então que vitimou essa senhora. Agora vamos falar sobre Polícia Civil de Santarém. Aconteceu a apreensão de número de 100 centrais de ar-condicionado. Essas centrais foram apreendidas pela Polícia Civil hoje em uma balsa que viajou pelo Rio Amazonas e ancorou aqui no porto de Santarém. Segundo as informações, é um trabalho conjunto das polícias do Pará e do Amazonas, aqui de Santarém, portanto, com Manaus. É que houve um roubo, um assalto em um depósito de eletroeletrônicos lá em Manaus, há dias atrás, e a polícia informou exatamente quando a embarcação que transportava parte desse roubo encostou no porto de Santarém, a polícia foi lá e fez a apreensão. Portanto, mais uma quadrilha que perdeu aí alguns objetos que haviam sorrupiado nesse assalto lá em Manaus. Essa notícia aqui é o seguinte, é que estava prevista uma reunião, uma audiência pública para esta sexta-feira, hoje, durante o dia, lá no Sindicato de Servidores Públicos de Santarém. Era para o fechamento já da conclusão do plano plurianual do município que está sendo revisto. Só que no momento em que ia começar o trabalho, alguns segmentos que se sentiram alijados, não foram convidados, eles cobraram que deveriam participar. Aí houve um certo entendimento, houve a revolta por parte de alguns grupos,
Mas aí chegaram a um acordo, foi realizada a audiência de hoje, mas uma outra será realizada ainda na segunda quinzena de novembro, aí então para fechar essa reforma, né, do plano plurianual aqui de Santarém. Uma notícia aí para quem frequenta a Feira do Mercadão 2000. O Mercadão vai ser fechado, a feira toda do Mercadão, todo o seu entorno, vai ser fechada no sábado, amanhã, a partir das 14 horas, e só vai voltar a funcionar na segunda-feira, a partir das 7 da manhã. Para quê? É que será feita uma operação conjunta, reunindo todos os feirantes lá, órgãos envolvidos da prefeitura e tudo mais, para a dedetização e desratização. Ou seja, vão dar uma limpa geral naquele espaço para que o consumidor que frequenta ali tenha um pouco mais de segurança e certeza de estar andando, trafegando e comprando num ambiente limpo e saudável. Só para conferir, fecha amanhã às 14 horas, no sábado, e reabre na segunda-feira às 7 horas da manhã. Vamos falar agora das festas que vão acontecer aí no final de semana, festivais. Por exemplo, na Vila de Boa Esperança, aí no Planalto Santareno, Festa da Tapioca e da Integração Gaúcha. Terá muitas atrações lá na Vila Boa Esperança. E esse evento acontece de hoje, sexta-feira, vai até o domingo. Portanto, dias 10, 11 e 12, esse evento lá em Boa Esperança é muito tradicional. Tem muitos derivados da tapioca que você pode saborear. Festival do Tacacá também, que aliás é também um derivado da tapioca, né? Só que esse Festival do Tacacá foi realizado hoje, começou por volta de 17 horas, lá no nosso querido Parque da Vera Paz, né? Então, quem sabe agora você que está assistindo neste momento, pode ainda ter tempo de dar uma passadinha lá e saborear o nosso delicioso e tradicional tacacá lá no Bosque da Vera Paz. E para quem gosta de charutinho, quem é que não gosta, Rafael, quanto mais torradinho melhor, porque você tem menos trabalho para consumir. Festival do Charutinho tradicional será realizado no final de semana em Ponta de Pedras, uma praia muito linda de Santarém. Sábado e domingo, em Ponta de Pedras, vá lá, leve sua família e prestigie o Festival do Charutinho em sua edição deste ano. E na Associação de Teatro Amador de Santarém, continuam os preparativos para o fechamento daqueles eventos que marcam todos os anos essa mostra de teatro. Ela começou na semana passada e nos dias 12 até o dia 15 haverá, então, apresentações para o encerramento dessas atividades. Só antes de terminar, lembrando que na segunda-feira já entra em vigor a reforma trabalhista que foi recentemente aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Essas reformas entram em vigor a partir desta segunda-feira. E, para terminar o nosso Impacto News, só o lembrete aos candidatos do Enem. Neste domingo acontece o segundo dia de provas do Enem. Não esqueça de chegar no horário, não chegue atrasado, leve uma caneta preta, uma caneta azul e leia lá todas as informações para você não cometer nenhum engano na hora de responder as questões. Uma boa prova para todos, um ótimo final de semana e na segunda-feira a gente volta.